Olá, o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, hoje no Espaço Cultural Wilson Davis, recebendo o próprio Wilson Davis, que é um dos participantes do programa, e hoje nós resolvemos conversar com ele, até para que o telespectador o conheça mais. Ele é um homem com uma trajetória brilhante, com muitos projetos, com muitas coisas sendo feitas, desenvolvidas na cidade e na região, no Brasil e mundo afora, onde ele participa de alguns eventos e de alguns congressos e compromissos. Seja bem-vindo ao programa que leva o seu nome e que tem a sua participação sempre. Bom, é uma distinção muito grande para mim que tu faz, o David. Eu acho que, talvez tu até esteja exagerando algumas coisas aí, como sempre, aliás. Não tem nada de exagero. O telespectador que conhece o Wilson Davis entende que, de fato, é um homem com uma caminhada extraordinária. Eu quero lembrar os nossos patrocinadores, a Clínica Dr. Wilson Davis, a Clínica Dr. Bruno Pivato, a Pronto Dente, a Casa de Lu, onde você encontra o melhor das cortinas Uniflex, o Colégio Madre Bárbara, as lojas Tevan, as bebidas Fruc. Estes são os que levam o nome da opinião, participam patrocinando este programa, que é um programa hoje que se consolida na região, por tratar de temas diversos, com participantes em cada grupo. Cada quinta-feira nós gravamos para que você possa olhar na sexta-feira, na sua casa. Eu quero começar, Davis, te perguntando da tua escolha. Por que medicina? Bom, olha, o meu pai queria que eu fosse dentista, né? E eu vou contar uma coisa jocosa, assim. Quando meu pai tinha um nariz muito grande, viu? Era um exagero de nariz, descendente de alemão, né? E quando eu comecei com meus 12, 13 anos, o nariz começou a saltar e meu pai dizia: olha o teu nariz, ó, vai ficar igual ao meu. E eu tinha uma preocupação muito grande. Um dia desses lá em Encantado tinha uma livraria, essas livrarias tipo bazar, assim, de interior, que tinha de tudo um pouco. E eu peguei um livro assim, Cirurgia Sem Mistérios. Abri aquilo, caiu na página assim, cirurgia plástica. Como é que se faz a cirurgia de um nariz? Sabe que aquilo lá me marcou naquela idade, e eu comecei a pensar que medicina era uma boa alternativa, tudo e tal, né? Lá em Encantado nós tínhamos assim a formação básica no colégio muito deficiente e tal. Eu não tive assim muita base no curso secundário, né? Tanto é que eu fiz curso de contabilidade, que não tinha nada a ver com medicina, mas aquela ideia sempre ficou na cabeça. Aí lá pelas tantas, eu era funcionário do banco, meu pai me colocou a trabalhar cedo. Eu disse para meu pai: pai, eu vou embora a Porto Alegre, mesmo transferido no banco, eu vou lá e vou estudar, vou preparar para medicina. Com toda a dificuldade eu mergulhei, foi uma determinação naquilo, eu mergulhei na preparação do vestibular. Só tinha 2 faculdades, Santa Maria e Porto Alegre, e eu, surpreendentemente, as coisas foram tão bem, e eu me classifiquei no vestibular, empatei com uma outra colega, tirei o primeiro lugar no vestibular. Veja bem, a vontade era tão grande. Nisso eu tiro assim a primeira lição: quando se tem determinação na vida para alguma coisa, a gente consegue. Tem que ter determinação. E eu fui determinei que eu ia fazer medicina e acabei. Numa primeira intervenção, eu até lembro, eu gosto muito de um filósofo existencialista, Jean-Paul Sartre, que já se foi. E eu vejo tanta gente comentar, imputando ao seu meio, as condições que tiveram, a causa de todos os seus males ou as justificativas todas possíveis, né? E então dizem: se você tem esta ou aquela condição, se teve este ou aquela formação, você já não tem condições de ser isto ou aquilo. Dizem isso também para a criminalidade: a pessoa que nasceu em determinado lugar cheio de violência está condenada a ser violenta. Jean-Paul Sartre, de forma muito bacana, dizia: não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram com você.
Em última instância, a relevância disso é que nós somos senhores do nosso destino, nós podemos fazer a nossa história, basta nós termos dedicação e vontade, é o que tu mostras muito bem. Indo para a faculdade, estudando medicina, quando tu começaste a pensar qual área tu irias atuar, isso já de início tu tinhas essa vontade quando tu tocas lá na questão do nariz e tal ou não? Não. Na época, eu me formei há muitos anos, né? Na época não havia ainda esses programas de residência, né? Então, nós fazemos o curso normal, 6 anos. A minha faculdade foi a primeira faculdade no Brasil a instituir o regime de internato. No 6º ano se ficava só no hospital, muito embora a partir do 2º ano eu passei a morar, mas morar mesmo, do dia inteiro num hospital. Então eu passei por uma vivência prática e nós éramos médicos práticos, né? E o desafio nosso era ir para o interior. O médico que tinha uma boa formação, que se julgava com uma boa formação no curso de graduação, ele tinha uma etapa de interior para passar, onde tu fazia praticamente a tua residência, o amadurecimento profissional era no interior. E falar em amadurecimento, eu sempre digo para meus colegas que vêm aqui, os estagiários, não se é médico antes de 10 anos de exercício profissional. Por quê? Porque a medicina é uma questão não só de conhecimento, mas é também uma questão de maturidade. Nós precisamos ter maturidade, e a maturidade não é só a experiência, mas também é um estado de espírito que te faz despertar a confiabilidade. E quando tu é mais maduro, tu raciocina melhor, tu tem mais objetividade na solução dos problemas. Eu acho que isso pode se transpor para qualquer profissão. Eu acho que tu mesmo deve, na tua profissão, tu sente que o tempo te dá, né? E essa maturidade não é em função de conhecimento, ela é em função de um estado intrínseco de autoconfiança. Enfim, eu acho que tu me entendes o que eu quero dizer. Eu acho bacana que tu levantas e te conhecendo um pouco e já ouvindo e sabendo dessa tua capacidade, se nota uma grande confiança nisto que nós poderíamos chamar de subjetividade, né? Dessa tua interiorização, de saber quem tu é, a maturidade ajuda isso, o conhecimento, mas tu trabalhas uma questão que é muito importante, que é a questão da prática, a vivência prática, unindo quem tu és, as condições que se apresentam e o teu ofício, o exercício em si. Esta confiança que tu demonstras, tu é um homem confiante, pelo menos é isso que a gente sente e vê. Ela vem depois de tantas lutas, depois de tanto tempo, lidando com diversos enfrentamentos? Bom, eu volto a representar, eu acho que a confiança depende dessa maturidade, mas também depende da experiência, né? E na experiência, eu sempre lembro daquele ditado do Oscar Wilde que diz a experiência é a soma dos nossos erros, né? Então nós temos que ter assim humildade para aceitar os nossos erros, humildade para aprender, porque nós aprendemos com qualquer pessoa. Uma pessoa, por mais insignificante que seja, por mais iletrada que possa parecer, ela sempre tem alguma coisa para nos ensinar. Então eu acho que essa autoconfiança ela vem no acúmulo do conhecimento, da maturidade, né? E da experiência, claro. E já tu citaste Oscar Wilde, tu concordas com ele quando ele diz que definir é limitar, que também, então, a questão do conhecimento está em não procurar definir todas as coisas? Eu acho que sim. Toda a razão. Interessante. Certo? E eu vou um pouquinho adiante. Eu gosto muito assim das opiniões de Schopenhauer sobre o conhecimento. O conhecimento está dentro da gente. Certo? Eu tenho um irmão que diz assim, livros são para museus, que são chamados bibliotecas, né? Porque tudo que está escrito num livro, se tu usar da tua cabeça, da tua inteligência, da tua meditação e pensar no assunto, tu vai chegar à conclusão do que o autor quer dizer também. Não te dá a impressão, às vezes, quando tu pega um livro para ler,
mesmo que seja um livro de um conto, alguma coisa, que tu já sabe o que vai estar escrito adiante. Às vezes eu penso que a pretensão é minha. Não, não, isso é a consciência de que o teu conhecimento está dentro de ti. Olha que bacana. Tu cita Schopenhauer e é um homem muito intenso, né? Para quem sabe um pouco da vida dele, de sua Teve história. a sua época, ele é tido como um dos grandes da filosofia. É verdade. Um homem muito intenso. Inclusive intenso até na questão do amor. Ele tem algumas condições muito interessantes, até porque que as pessoas procuram umas às outras, né? Ele acha que a gente quer acabar se perpetuando. Esses filósofos aqui podem discutir isso. Mas é interessante que a filosofia acaba-se por hoje descobrir, talvez tardiamente, que ela tem a ver com todos da vida. Na verdade, nós podemos estar filosofando a qualquer momento em todas as áreas, não é próprio deste ou daquele. Dentro desta tua caminhada, escolheste medicina, a gente quando olha o site da Clínica Davis, aliás, uma roupagem nova neste site, muito bonito, nós te encontramos e vemos algo mais sobre a tua pessoa, sobre a tua formação. E ali tem uma riqueza de detalhes, de questões muito bacana e pontuais sobre a tua caminhada, a tua especialização, os lugares que tu participaste, que tu estás envolvido. Como é que foi essa tua ida para a área da estética, para a área facial, etc. Como é que foi isso? Bom, então vamos voltar à história do nariz, né? Então, eu falei que nós não tínhamos, assim, residência na época, mas no 6º ano nós tínhamos um internato. E naquela época, nós fazíamos, na opção do serviço militar, nós fazíamos o que se chama Centro de Formações de Oficiais da Reserva. Então, se frequentava durante o curso de medicina, se tinha uma formação militar. Todos os finais de semana e nas férias. Isso era durante 2 anos. E no 6º ano nós fazíamos o internato. Então eu fui designado para fazer uma parte do meu estágio num hospital militar lá em Santa Maria. E eu fui colocado numa enfermaria de otorrinolaringologia, aonde o nariz estava lá, né? Então eu tive uma orientação na época do Dr. Reinaldo Coser, que até operou meu nariz, fez a plástica do meu nariz. E ele é um dos modelos que eu tive, porque nós sempre temos modelo, né? Quando nós quisermos, assim, fazer alguma coisa importante que alguém fez, a gente tem que modelar a pessoa, quer dizer, ver o que essa pessoa faz ou fez e fazer igual, tentar fazer igual. Então, o Dr. Reinaldo Coser, ele era um sujeito genial. Tão genial ele viveu. Ele morreu com 49 anos, teve uma morte súbita, mas em torno de 30, 35 anos ele já era uma pessoa genial. E ele fazia a plástica facial com uma coisa assim, por intuição. Ele foi uma ocasião a Nova York, ficou 2 semanas num lugar que depois eu fui lá. Ele ficou 2 semanas lá e voltou fazendo tudo, né? Então ele me ensinou, ele me iniciou na cirurgia plástica facial. Depois disso eu fui para o interior. Durante 5 anos, eu nunca perdi a oportunidade de mudar de lugar e dar um passo a mais. Hoje em dia, eu digo para os meus colegas, os estagiários que vêm aqui, que não sabem onde vai trabalhar, eu digo assim, escolha o lugar onde tu queres viver. E depois o trabalho vem, para quem tem competência. Mas naquela época nós escolhíamos o interior onde tinha oportunidade para trabalhar. Então eu nunca perdi as oportunidades de mudar para uma situação melhor. Então eu fui à Estação Getúlio Vargas, depois eu fui a Sananduva, depois eu fui a Encantado. E nós sabíamos de tudo um pouco. E eu sabia de anestesia também. Nós tínhamos que saber tudo um pouco. Veja bem a formação do médico, ela era prática, mas ela era abrangente. Então eu estava em Encantado e o anestesista aqui em Lajeado morreu. Eles não encontravam ninguém. E aí foram lá em Encantado e insistiram muito para que eu viesse a Lajeado para quebrar o galho na anestesia. E eu não queria ser anestesista de jeito nenhum, né? Mas aí entram as circunstâncias, uma cidade maior, e um colega aqui de Lajeado que fazia oftalmo, otorrinolaringologia,